Então, boa noite, pessoal. O meu nome é Jade, eu sou aluna do curso de Direito, estou no 4º semestre. Agradeço a participação de todos, em especial da professora Ana. É uma honra tê-la aqui conosco. Vou começar falando sobre o tema, o futuro do controle de dados no pós-pandemia, direito internacional e suas perspectivas. A princípio, o Pedro vai fazer uma introdução, em seguida nós iremos passar para a professora Ana, e logo após faremos a abertura para perguntas e o debate. Tá bom? Então, Pedro, fique à vontade, tá? E muito obrigada novamente pela participação de todos vocês. Bom, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Pedro e eu estou no 3º ano de Direito na Municipal de Franca, aqui também da Unesp, mesma cidade. O que eu pensei, fazendo uma introdução do tema, eu pensei em começar com uma frase que eu gosto muito, que eu não sei direito quem é o dono dessa frase, só o melhor juízo, eu acho que é uma comparação feita pelo Caio Machado, em algum texto que ele escreveu no Jota. Mas o que interessa é o seguinte, dizer que você não se importa com proteção de dados, porque você não tem nada a esconder, seria a mesma coisa de falar que você não se importa com a liberdade de expressão, porque você não tem nada a dizer. Eu acho essa frase muito potente para dar o tom da dimensão do que a gente fala, quando a gente fala de proteção de dados, porque talvez, de fato, você não tenha dados que precisam ser protegidos, mas existem pessoas que estão envolvidas em movimentos sociais, pessoas que contestam o poder vigente e que podem sofrer algum tipo de perseguição caso tenham informações vazadas ou que simplesmente pessoas que não querem ter sua privacidade exposta, seu perfil traçado, por motivos variados, e isso é tão legítimo quanto qualquer outra justificativa que se possa dar para justificar essa discussão, né? Então, compreendendo essa dimensão da proteção de dados, entendendo o papel que isso tem em nível nacional, no sistema internacional, na relação entre os estados, na economia informacional, a gente entende a urgência de se discutir sobre isso, né? Então, assim, talvez há uns 5 anos, há uns 10 anos atrás, isso fosse um estudo sobre o futuro, algo que nós não enxergássemos tão presente no dia a dia, era uma projeção, a gente ficava conjecturando como que se trataria sobre isso, né? Agora, hoje, isso já é uma arqueologia, né? Isso é um estudo sobre o passado, o que a gente está tentando entender, o que a gente está tentando se proteger, é do que nos atropelou lá por 2016, lá com a Cambridge Analytica, influenciando eleições, a questão do Big Data, o impacto disso no Brexit, nas eleições mundo afora, América Latina, Europa, a nossa relação com as redes sociais, enfim. E justamente, quando a gente olha para esse contexto pandêmico que a gente está vivendo e conjectura para o contexto pós-pandêmico também, essas tecnologias de vigilância que foram acionadas na pandemia e a possibilidade delas se perpetuarem, né? Então, são as questões que estão em jogo quando a gente discute sobre proteção de dados. Bom, para não me estender muito, eu dito isso, eu passo a palavra agora para a nossa especialista convidada, a professora Ana Cardi, que vai expor sobre o tema e depois nós vamos abrir para o debate, para os participantes que tenham possíveis dúvidas. E, bom, é isso. Muito obrigado, professora. A palavra é sua. Bom, boa noite, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Já fiquei muito feliz em conhecer o grupo, estou muito feliz em estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Jade, obrigada pelo contato aí, super gentil durante todo esse período, então, olha, sou muito grata, né? Muito grata mesmo ao grupo de vocês, achei super bacana a forma como nós nos conhecemos, grandes coincidências da vida. Espero que agora a gente fique conectado aí, então, né, pelos próximos tempos. Contem comigo para o que vocês precisarem, seja o pessoal do direito, seja o pessoal da RI, né? Para mim é uma alegria poder estar junto de vocês. Gostei muito da fala do Pedro. Eu falei, Caio, gente, tô louca, né? Pedro, nossa, que louca. Gostei muito da tua fala. Por que eu te chamei de Caio? Que vergonha. Te chamei de Caio. Nossa, que louca, gente, louca total. Né? Gostei muito da tua fala inicial, até anotei aqui, Pedro. Gostei muito da expressão que você trouxe, e eu tenho algumas provocações aqui para a gente. A minha ideia é falar um pouco sobre a temática à luz do direito internacional, sobretudo dos direitos humanos em empresas, tá? Então, que é a minha área principal de atuação. Trabalho com direitos humanos em empresas desde 2011,
tenho a minha formação toda, mestrado, doutorado, né, toda formada e toda relacionada ao tema de direitos humanos em empresas, que é uma área do direito internacional, que fica numa linha super tênue ali entre direito internacional público, direito internacional privado, direitos humanos, né? É uma linha que é uma área do direito internacional que dialoga com tudo ali ao mesmo tempo, né? Muita gente acha que é só falar em direitos humanos, né? Mas na verdade a gente está mexendo com DIPR também, direito internacional privado, né? E também humanos, claro. Então, a minha ideia é traçar esse tema, falar sobre esse tema com vocês à luz dessa área, que é a minha área, meu foco central de pesquisa, né? E também fazer algumas provocações aí para vocês, vocês são da RI, a maior parte das pessoas aqui acaba sendo da RI, e as minhas provocações eu quero que vocês também me ajudem a responder, então eu montei uma fala mais leve, mais curta, porque eu quero debater aqui. Acho que a gente tem que conversar. Vocês sabem até mais do que eu nesse ponto. Vocês que são os tecnológicos aí, até já me chamaram de senhora antes da gravação. Brincadeira, Cristiano. Né? Então, vocês que são as jovenzinhas, os jovenzinhos aí que vão me ajudar, eu vou me salvar nesse ponto. Antes de tudo, eu tenho algumas provocações para vocês. Porque assim, né, a gente está aqui falando, nossa, né, informação, dados, não sei o quê, né, tecnologia, puxa, super legal. Mas vamos fazer uma provocação de tia velha aqui com vocês, tá? Olha só, pensem um pouco. A gente antes tinha ali aqueles sorteios que você preenchia a fichinha. Vocês lembram, gente? Eu não sei, meu vídeo tá funcionando? Vocês estão me ouvindo de boa? Ah, então tá. Porque o meu vídeo no Google Meets aqui tá devagarzinho, mas só para saber. Vocês lembram quando vocês, não sei se vocês pegaram isso, vocês preenchiam ali a fichinha, tipo, concorra a um não sei o que lá, e vocês punham lá nome, CPF, telefone, e-mail, né, a cor do cachorro. As pessoas falavam, pô, eles estão pegando esses dados para quê, né? Aí depois ligava alguém ali no telemarketing, não sei o que lá, você não quer comprar não sei o quê? Você falava, mas quando é que eu dei essa informação para essa pessoa que estão me ligando aqui, né? Então, a gente começava já a discutir a questão, né, da própria, de uma ideia de proteção de dados, claro, tô dizendo ali no sentido mais analógico, óbvio, tá, gente? Mas a ideia de privacidade, de utilização das informações privadas, ela já existia há muito tempo, né? Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: privacidade não é um tema novo, é zero novo, tanto que, inclusive, já foi regulado por uma série de tratados de direitos humanos, né? O direito à privacidade é um direito humano consagrado há muitos anos, né? Então, eu estou dizendo ali que há décadas a gente já tem essa necessidade de se observar o direito à privacidade, né? O que a tecnologia fez, na verdade, foi potencializar a forma como eles conseguem captar essas informações, mas que isso já existia, né? A tecnologia, ela só potencializou isso no nível que você não está mais ali preenchendo o formuláriozinho, né? E ter alguém ali fazendo um cadastro disso, né? Manual, ou que seja ali digitalizado, mas que agora já está tudo ali, os algoritmos já estão, né, captando. Você deu um like em alguma coisa, já tem ali o algoritmo, né, colocando, vamos então começar a criar ali aquele avatar da pessoa. Eu até tô com o filme Social Dilemma na cabeça, não sei se vocês assistiram o documentário do Netflix, deixa a recomendação para vocês aqui, né, a provocação. Então, assim, a gente hoje tem, obviamente, uma captação de informações nesse sentido que ela é muito maior, né? Ela aumentou exponencialmente, mas a grande verdade é que a coleta de informações de dados pessoais, ela já existia ali há muito tempo, né? Essa foi potencializada pela tecnologia. Então, essa é uma primeira provocação para a gente pensar. Segundo, eu achei muito legal a ideia de vocês trabalharem em um grupo que tenha foco aí em contexto pandêmico e pós-pandêmico. Mas eu tenho uma provocação. Segunda, a pandemia, ela está criando algo novo no que tange a esse tema que a gente está trabalhando, tá, gente? Não estou dizendo em linhas nos outros assuntos que vocês eventualmente venham a discutir, estou trabalhando nesse específico. A pandemia, ela criou algo novo ou ela só potencializou também uma situação que já existia? Do tipo,
captação de dados, informações ali que fossem sensíveis, violação aos direitos da privacidade das pessoas, seja pensando em rede social, preencher ali algum cadastro específico online, em tese, ela só potencializou, porque as pessoas hoje têm usado mais a tecnologia. Mas, em verdade, a gente está aqui numa situação que a pandemia em si não criou, né? Então, a pandemia, ela potencializou essa situação. Eventualmente, em outros casos, acho que até vale a gente começar a discutir, nossa, mas será que a pandemia criou isso? Nesse aspecto específico, eu sou da opinião de que a pandemia, ela potencializou essa situação. E muitas outras, de muitas outras violações de direitos humanos, né? Agora, o esforço bacana da gente aqui é pensar, ok, se ela potencializou isso, a gente precisa pensar, então, em como coibir. Acho que daí vale, então, todo esse exercício que a gente está fazendo, tá? Para esse tema, de novo, né? Aqui, quando eu conversei com a Jade, a gente estava trabalhando uma ideia de que a informação, né, e o direito a ter ali a informação privada, né, a proteção dessa informação individual, ela era considerada como direito fundamental e a gente, obviamente, pode transpor isso para o direito internacional, falando que é um direito humano, né? Então, como eu disse, direitos fundamentais a gente fala no plano interno, direitos humanos a partir de uma ótica do direito internacional, né? A gente já tem uma série de tratados falando sobre isso, direito à privacidade. Se a gente pensar só sobre um aspecto de cortes internacionais, então, quando a gente fala em sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, né, pensando em sistema interamericano, sistema europeu de proteção aos direitos humanos, há decisões, há julgados também detalhando isso nesses sistemas, tá? Então, assim, pensando só em termos de privacidade, no acesso ali, né, no que tange à informação privada, a gente já tem até julgados nesse sentido, tá? Eu acho que também é algo para a gente começar a pensar. Por que a gente precisa levar isso para um nível acima de discussão? Por que a gente precisa discutir mais a temática? Porque a gente precisa começar a pensar além, né? Primeiro porque, bom, vocês, o Pedro até já falou aqui, a gente tem uma situação ali de que poucos estados têm regras específicas sobre a natureza, sobre essa natureza pontual, a gente vai falar um pouco sobre isso, e a preocupação, ela tem aumentado ao longo dos anos, quando a gente começa a ver uma situação de que empresas de tecnologia, eu até adianto algo que eu ia falar depois, mas acho que é importante trazer para cá, empresas de tecnologia hoje, elas têm uma situação de capital ali que, não só pensando em transnacionais, mas em vários aspectos, mas principalmente transnacionais, que o capital delas, ele supera o PIB de vários estados. Então, se a gente começar a pensar, por exemplo, a própria Apple, galera, o capital da Apple, ele supera o PIB do Brasil. É surreal, né? Então, elas têm um poderio, uma influência nos estados que é muito grande. E essa influência, ela, inclusive, ela se dá aí também até mesmo por uma falta de regulação, né? Então, já começo a deixar a provocação aí para vocês também, né? A preocupação em regular de forma mais intensa, ela é até um pouco mais recente, né? Acho que, como o Pedro falou, remonta mesmo a essa última década, né? Era algo que a gente não falava com tanto propósito, assim, e hoje, né, isso tem ganhado mais corpo. Foco principalmente no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o GDPR, né? Que entrou em vigor ali em 2018. É regulamento, então, quando a gente fala em regulamento na União Europeia, trazendo um pouco de direito comunitário europeu, o direito próprio da União Europeia, ele deve ser obrigatoriamente levado para os estados, então, os estados obrigatoriamente devem, então, seguir essa norma e adaptar os seus ordenamentos jurídicos internos também para a recepção dessa norma. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele é considerado aí um principal marco e serve de exemplo para outras normas, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque primeiro ele tem um alcance extraterritorial. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala em dados, gente, eles não têm fronteira praticamente, né? Então, empresas de tecnologia, a gente vive uma realidade em que não há fronteiras. Segundo, a gente vive uma realidade em que os dados também não têm fronteiras,
mas indivíduos e estados vivem em determinados territórios, né? Então, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele tem um alcance para além das fronteiras dos territórios da Europa, né, dos estados europeus, território Europa, dos estados europeus, né, União Europeia, principalmente, obviamente, né, e além disso, desse alcance extraterritorial dessa norma, ele traz uma possibilidade, então, de responsabilizar quaisquer entes, e aí eu digo entes corporativos, quaisquer empresas, até mesmo, eventualmente, pensar em outras, vale até a gente começar a trazer uma provocação, eventualmente, para órgãos públicos, talvez, mas eu vou deixar isso para depois, eu vou focar em empresas aqui, né? Ele vai ter esse alcance para corporações que usarem dados de pessoas que vivem na União Europeia, né, e que essas corporações que não necessariamente estejam em território europeu. E ele traz, obviamente, toda uma necessidade de essas empresas também se adequarem ao regulamento para que elas possam, então, se valer desses dados, né? E como que elas vão usar do tratamento desses dados. E é engraçado, né, porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele traz como dado pessoal, e eu acho isso muito legal, ele fala que dados pessoais são quaisquer informações relativas a uma pessoa identificada ou que seja identificável. É muito amplo esse conceito. É muito amplo, isso é muito legal, e ao mesmo tempo também ele tem ali uma ideia aberta mesmo, que é um conceito de direito fundamental. Se você sentir que a sua informação, né, que uma informação é a seu respeito, por mais que não haja ali teu nome, mas que isso faz com que essa informação remeta a você, você se sinta identificado por essa informação que foi transmitida, você pode se valer desse regulamento, né? Então, é uma norma que é forte, é uma norma que tem um alcance extraterritorial que é importante quando a gente fala em empresas e direitos humanos, né? E empresas de tecnologia, principalmente, né? E que serviu de exemplo também para a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que, enfim, né? Novela LGPD, não dá tempo de falar da novela LGPD aqui nesses 30 minutos de discussão. Mas, assim, ela teve inspiração nesse regulamento, né? E ela tem, sem dúvida alguma, critérios ali também extraterritoriais, né? De aplicação de dados de pessoas, então, que vivem no território nacional. Eventualmente, podendo também responsabilizar empresas que se valerem de dados de pessoas brasileiras, mas também em territórios distintos do território nacional. Problema maior da LGPD, gente. Como é que eu vou responsabilizar uma empresa lá fora se eu não tenho uma autoridade responsável para fazer o tratamento disso? Então, Lei Geral de Proteção de Dados perpassa necessariamente a criação aí de uma autoridade reguladora e que faça isso, então, ali para e passo a aplicação da norma, né? Caso contrário, a norma vai ser feita só para as pessoas fazerem bastante artigo, bastante evento de LGPD, né? Com todo respeito, né? Mas, de novo, se a gente não tiver um ambiente ali, um órgão regulador, a gente vai ter, né, muita discussão bonita sobre LGPD, mas nenhuma efetividade, né? Então, até se vocês quiserem, depois eu compartilho um material bem legal que saiu recentemente no Valor, de uma professora de Direito Internacional Privado, a professora Nádia de Araújo, em que ela fala bastante sobre isso, assim, que a gente precisa dessa autoridade para que a lei brasileira tenha esse alcance extraterritorial, né? Então, que saia do território nacional. Caso contrário, a gente não vai ter realmente muita saída nisso, né? E aí é até engraçado, a gente começa a discutir, né? Há várias outras regulações mundo afora, né? Relacionada à coleta de informações de indivíduos também, sem dúvida alguma, acho que eu trouxe aqui a principal, que é o Regulamento Europeu, que foi ali um marco realmente no plano internacional. Fala um pouco da lei brasileira, para a gente não deixar o Brasil de fora da discussão. Em tempos pandêmicos, realmente, nós vimos a criação de normas que têm ali um alcance mais invasivo dos indivíduos, sob uma perspectiva de saúde pública, né? E aqui eu compartilho com vocês uma situação que eu vivenciei com uma cliente minha, né? Eu tenho uma cliente que ela é chinesa, brasileira vivendo na China,
E é até curioso, né? Porque é aquela coisa, o que ela pode contar, o que ela não pode numa ligação via Zoom, por exemplo. Mas que ela traz, né? Ela trouxe para mim aí, por exemplo, informações que às vezes a gente não lê tanto, ou a gente vê algumas coisas, mas que assim, na China, gente, o controle, ele é total, né? Em tempos de pandemia, então, por exemplo, para você poder sair, você tem um QR Code, que você precisa, quando você sai, você passa, então você vai ali no metrô, você vai, por exemplo, no trem, nos transportes públicos, você tem de mostrar para você poder entrar, né, o QR Code, então você mostra lá, né, olha, posso entrar, posso passar, posso ter acesso, né. Esse QR Code, eles têm todas as informações de todos os lugares pelos quais você passou. Ela mesma vivenciou uma situação, ela vive em Xangai, e ela tinha ido algumas semanas antes, assim, ela tinha ido fazer uma viagem de final de semana para uma região da China que estava ali sob alerta, e ela precisou fazer uma outra viagem a trabalho para um outro local da China. Quando ela chegou nesse novo local, ela teve que passar o QR Code dela, e as autoridades chinesas viram que ela tinha passado nessa outra cidade há menos de 2 semanas. Então, ela não poderia, em tese, estar transitando desse jeito. Eles pegaram ela do jeito que ela estava. Olha, a gente viu que você passou por lá há menos de 2 semanas, tá? Eles pegaram ela, colocaram ela num ônibus, levaram ela para um hospital de campanha enorme, em que ela foi trancada no hospital de campanha, num quarto, né? Que ela foi testada, ela ficou trancada no quarto, ela recebia comida só do tipo pela portinha, assim, sabe? Do quarto, né? E aí, só depois que o teste dela ficou pronto, depois de 14 horas, ela até teve acesso ao telefone celular, ela mandou mensagem para a família, falou, tô aqui e tal, mas só depois desse tempo, ela pôde efetivamente ser liberada, porque ela não tinha nada, e aí sim ela pôde ir para a cidade a qual ela deveria ter chegado e, enfim, vivido a vida dela, né? Esse controle extremo, gente, muitas pessoas podem trazer um aspecto de que, nossa, facilita serviços básicos, mas ele leva você a uma situação extrema de controle, né, de liberdade simplesmente que inexiste, né, e a gente chega naquela dicotomia entre a própria liberdade de ir e vir, a própria liberdade de expressão e um controle direto por parte de estados, né. Aqui eu estou dando um exemplo estatal, mas, galera, a gente sabe que isso também, em termos de empresas, existe, só que não é ali regulamentado, né? Então, a provocação aqui é basicamente a mesma, né? Então, qual que é meu aspecto principal de discussão aqui? Seja para um Estado, usando as suas informações para essa finalidade, sob uma roupagem de direitos de proteção, de serviço público, de garantia de alguns determinados direitos como saúde, educação, o que na verdade não é necessário a gente chegar a esse nível de ingerência, seja por parte, por exemplo, de uma empresa influenciando, e daí o que é pior, né? Porque qual é o argumento deles de proteção? É uma liberdade, mas que liberdade é essa, na verdade, né? Também. Ingerência, por exemplo, nos seus hábitos de consumo, ingerência, por exemplo, até mesmo em preferências políticas, em voto, democracia, a gente está entrando em algo que é muito mais complexo aí, né? Então, quando a gente começa a colocar na balança, seja para um Estado, seja para uma empresa, esse nível de ingerência, a gente realmente tem um problema muito grave. E por que os Estados começaram, né, a pensar um pouco nessa problemática, um pouco não tanto assim, né? Por que os estados começaram a mergulhar cada vez mais nisso? Certamente porque as empresas elas começaram a sair da esfera do consumo propriamente dito, da aquisição de bens e serviços, e elas começaram a entrar num campo de definição praticamente de rumos democráticos, de rumos políticos. Então, o interesse de estados em regular cada vez mais essa temática,
ele não está só ali numa necessidade de proteção de direitos fundamentais. Então, claro que essa é a roupagem que se transmite. Talvez eu esteja sendo aqui meio sei lá, meio negativa, né? Eu sou uma pessoa tão para cima, assim, mas talvez eu esteja sendo meio pessimista aqui, né? Mas eu acho que é importante trazer isso, né? A gente não pode também ser inocente. Não é só para a proteção de direitos fundamentais, é sem dúvida alguma porque isso está afetando o rumo de estados em termos de políticas, em termos de poder, em termos de equilíbrio mesmo das relações internacionais. Então, vocês que são aí, que sabem mais sobre isso do que eu, né? E aí o problema é, ok, a gente vai começar a discutir uma situação de elaboração de regras, então, mais rígidas nesse sentido, ótimo, né? Agora, puxa, vamos começar a pensar um pouco nisso. Como eu falei no começo da minha fala, já há tratados existentes para lidar com o direito à privacidade. Estados já aderiram a tratados nesse sentido, muitos deles, né? Para lidar com o direito à privacidade, direito ali à proteção de dados pessoais. A gente já tem vários tratados. Se a gente começar a pegar, desde a criação da ONU, há vários. Se a gente pegar a decisão judicial, decisão de corte internacional, a própria decisão, né? Se a gente pensar ali numa provocação da decisão da STF no podcast que a própria Jade mandou também, né? Não sei se vocês chegaram a ter acesso ao podcast, acredito que sim, né? Já há uma série de discussões nos planos internos dos estados, no plano internacional. Por que a gente precisa começar a pensar em algo a mais? Pensar só nos tratados é suficiente, né? Puxa, mas os tratados, eles só responsabilizam estados, né? As regras internacionais, elas são direcionadas aos estados, elas não são direcionadas às empresas. A gente não tem nenhum tratado que responsabilize a empresa por violação de direitos humanos. E o que está pegando para os estados agora é a ingerência que as empresas têm e como elas mudam esses eventuais rumos deles mesmos, né? Deles estados, né? O nível de ingerência que elas têm agora e que sempre existiu, se a gente pensar sobre um aspecto de poderio econômico, é que agora talvez tenha ficado mais forte, fortalecido, e também dessa ingerência em rumos que são originários dos estados, né? Mas os tratados, eles só responsabilizam estados, eles não responsabilizam empresas. Como é que a gente responsabiliza essas empresas no plano internacional? Então, a gente não responsabiliza, porque não tem regra vinculante no plano internacional para responsabilizar empresas, né? Aí entra o tema de direitos humanos em empresas. Então, a gente tem, por exemplo, no plano da Organização das Nações Unidas, nós temos os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, princípios orientadores esses que não são hard law, são soft law, ou seja, não tem caráter vinculante para os estados, e, né, por mais que eles tragam ali alguns critérios de responsabilidade de empresas, eles também não são vinculantes para essas empresas. Então, a gente tem ali uma discussão, até há, por exemplo, hoje, discussão sobre compliance, sobre auditoria, sobre due diligence, né? Temos algumas normas esparsas em alguns estados, mas também ali em muito baixa medida. A própria União Europeia, já que a gente falou de regulamento geral de proteção de dados, a própria União Europeia está querendo criar uma regra vinculante sobre auditoria nas empresas, sobre due diligence, mas também não serve ali para fins de responsabilização. Então, uma provocação para vocês, né? Internacionalmente, há também no plano da ONU a necessidade de se discutir um tratado sobre direitos humanos em empresas. A gente tem discutido isso nos últimos 5 anos. Agora, na semana passada, essa última semana que passou, houve a 6ª reunião intergovernamental, internacional ali também para se debater um tratado sobre direitos humanos em empresas, em que, obviamente, as empresas de tecnologia também seriam inseridas nessa regra internacional. Vou dar o meu status rápido para vocês das últimas discussões da última semana, tá? Estamos indo de mal a pior, né? Porque os estados não estão interessados em discutir um tratado nesse sentido. E vou deixar mais uma provocação, ainda que houvesse um tratado, de nada adianta se os estados não cumprirem. Então, vocês que estão estudando direito internacional público aí, né? A gente já sabe que, óbvio, os tratados eles têm um caráter vinculante,
Mas se o Estado não cumprir, eu não tiver nenhuma responsabilização ali para aquele Estado que não cumpre também, não vai fazer muita diferença, né? Então, qual é o nosso status hoje? Não temos uma regra internacional. No podcast que a Jade mandou, eles falam que há ali uma ideia de regular isso internacionalmente a partir de um olhar da União Europeia. Aí eu vou fazer mais uma provocação, vocês que são as experts e os experts em RI aqui. Será que um olhar de regulação da UE, da União Europeia, ele vai ser suficiente, vai ser aceito por Estados Unidos, por estados do próprio Oriente Global? Ali pensando China, né? Coreia do Sul, eu acho que a gente precisaria de algo mais internacional mesmo, né? Há tentativas ali internas para regular Big Techs, então eu tô pegando aqui para Big Techs, eu acho que a gente, o foco é maior, elas têm um poderio muito maior aí de ingerência, né? Estados Unidos até está discutindo um pouco essa ideia de pensar em regular um pouco mais, mas daí eu deixo a minha provocação, né? Sobre regulação, responsabilização, como é que a gente vai resolver esse quebra-cabeça? As empresas de tecnologia, hoje, são as maiores empresas do planeta, em termos de capital, certo? Elas têm ali, né, uma situação de produção de bilhões de dólares ao ano. São as empresas mais rentáveis do planeta, né? De novo, não só falando em superar PIB de estados, mas assim, para os estados, elas são como ouro, praticamente. Quando a gente começa a pensar numa discussão, eu vou além, tá? Até mesmo para aquisição de novas tecnologias, pensem na guerra comercial entre Estados Unidos e China em relação ao 5G, por exemplo, o envolvimento do próprio Reino Unido ali, né? Sobre plataformas mesmo para a utilização do 5G. A gente tem um problema gigantesco, porque é uma mina de ouro, né? A gente tem um problema gigantesco em termos de culturas de ingerência entre os estados, né? Em termos de aplicação dessas tecnologias pelos estados, no que tange mesmo a observância dos próprios indivíduos. Como é que a gente vai conseguir chegar num acordo internacional desse jeito? Né? Então, eu estou aqui tentando dizer que hoje informação, ela é poder, ela rende dinheiro para os estados, isso também é uma mina de ouro, só que ela começou a afetar os estados, e como é que eles vão criar uma regulação para isso? Né? Para responsabilizar, de fato, né? Para além ali de um regulamento geral de proteção de dados da UE, de uma LGPD, pensar num aspecto internacional mesmo, de como elas estão criando, né, essa nova realidade, sobretudo agora em tempos pandêmicos também e pós-pandemia. Como é que a gente rompe esse ciclo? Sabe? Eu quis criar esse raciocínio aqui para a gente começar a pensar em como romper esse ciclo. Como é que eu vou pensar em responsabilização? Né? Vou fazer um jabá rápido aqui, né? Eu lancei um livro esse ano. Eu criei uma teoria de responsabilização de empresas por violações de direitos humanos. O livro chama Transterritorialidade. Depois eu mando o link aqui no chat para vocês. Né? Jabazão. Mas, enfim, é para a gente começar a pensar. Como é que eu vou romper esse ciclo? Se eu não tenho regra internacional, será que eu preciso pensar, então, em legislações internas e estados, a partir ali da aplicação interna dos estados, haver uma comunicação de cooperação internacional, cooperação jurídica internacional entre esses estados, para haver um diálogo de fontes mesmo, né? E esse diálogo de fontes, ele começar, então, a criar quase que uma jurisprudência ali, que eu possa observar dos vários estados de responsabilização e beber dessas fontes. Então, já que eu não consigo pensar numa regulação internacional, será que eu vou precisar, então, pensar a partir dos próprios estados, em termos de em ações judiciais de responsabilização dessas empresas, né? Na minha teoria aqui, eu trabalho com responsabilização judicial, que eu ainda acho que é uma das frentes mais fortes para conseguir fazer com que as empresas elas cumpram, né? A ideia de compliance, mas não do compliance ali, mas a ideia de cumprimento mesmo dessas decisões, né? De responsabilização, de falar, olha, você deve tanto, né? Por tais violações. Eu vou por essa frente. Mas
quero ouvir de vocês agora, como é que a gente consegue romper esse ciclo, né? Aqui a gente não... o Pedro falou, né? A gente estava fazendo um estudo arqueológico ali para a gente pensar para frente, né? Eu gostei da sua fala, Pedro, anotei aqui. E a ideia é mais do que isso, né? Será que a gente está olhando tanto para o passado ou será que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem hoje nesse sentido? Né? Eu deixo essa provocação para vocês, porque para mim é um dilema que não é só um social dilema, no sentido do documentário, isso é uma piada sem graça, ok? Né? Mas é mais para a gente começar a trabalhar aqui e como vocês são um grupo, né, que estão aí também como um laboratório mesmo de experiências nesse sentido, para a gente começar a pensar como é que a gente vai romper esse ciclo, né? Porque é um ciclo de bilhões de dólares, enfim, outras moedas, mas eu vou falar em dólares aqui, é um ciclo de bilhões de dólares, é um ciclo que interessa para os estados até um certo momento, mas, né, é um ciclo que está afetando eles também. Então, será que a gente precisa usar, e aí é a minha provocação final, será que a gente precisa usar das próprias ferramentas já existentes no plano interno dos estados para conseguir responsabilizar essas empresas? Ou será que, na visão de vocês, não sei, a gente vai conseguir chegar em algum acordo internacional nesse sentido? Né? Acho que essas são as minhas provocações. Dá para a gente ficar aqui a noite inteira debatendo, né? O tema é muito rico, de fato, mas eu quis fazer essas provocações iniciais para a gente debater a partir disso, né? E agradeço mais uma vez, Jade, né, grupo, todas e todos da equipe, tá vendo? Tem 20 pessoas aqui, gente, que legal. Na quarta-feira à noite, animal, né? Então, para a gente debater um pouco mais. E fico à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Obrigada. Muito obrigada, professora, pela sua fala. Como sempre, impecável suas ministrações. E agora a gente abre para as perguntas e debates. Se quiserem mandar no chat ou abrir o microfone, podem ficar à vontade. Só informar quem é que vai se pronunciar. E assim continuamos com o debate. Eu vou tomar a frente rapidinho, fazer um comentário. Achei interessante, viu, professora, a sua fala. Desculpei, caiu minha internet, daí, enfim, eu cortou um momento aí da fala da senhora. O que a senhora trouxe aí da China, da sua amiga, né? A nossa amiga é o famoso estado policial, né? É um termo já bem antigo, já usado na época das guerras prussianas e por aí vai. É um termo, inclusive, forjado na Alemanha, né? Então, é que essa questão aí do Estado policial, que tem toda essa questão ideológica, e por aí vai de se controlar, mas ainda a questão da inteligência artificial, né? Salvo engano, a Londres, né, além da China, que já tem essa questão de inteligência artificial que controla nas ruas e por aí vai, Londres também está sendo uma das capitais com mais investimento nesse sentido, né? Mas é isso. Sobre a primeira ou segunda provocação, agora eu já me esqueci qual foi, da pandemia, né? Se ela foi um motor para isso ou não. Teve uma vez que eu estava no evento, eu sentei do lado da diretora executiva da Natura, né? Aí eu vi uma senhora e tal, toda educada e tal, ela perguntou, o que você acha do mercado de trabalho? Aí eu falei, né, aquele pensamento Caxias, né, das 8 às 18 e por aí vai, e ela falou assim, olha, depois ela se apresentou quem ela era, né, fiquei meio que sem graça, né, claro. Aí eu falei, ela falou assim, você está totalmente errado e tal, ela falou da questão do home office e tal, que a gente está vendo agora, hoje em dia, com a pandemia, inclusive, LinkedIn da vida faz lá, promove, você vai ter home office, pós-pandemia vai querer um home office a cada semana, enfim, já estão até já pensando se vai realmente manter, né? Mas, enfim, vou já na questão, a senhora falou ali, a gente das RI, né? Bom,
há uma problemática, né, nossa das relações internacionais. Como é que é mais o pessoal do primeiro ano aqui? A gente estuda mais o Estado, né? Então, assim, a gente vai ter depois ali, mais com a teoria crítica, né? Que vai ter, aí eles vão entender, de fato, os transnacionais, né? A gente vai ter realmente, onde os olhos vão deixar de ser chamados das teorias estadocêntricas, né? E vão começar a focar para transnacionais e outras questões que, como é que a gente fala nas RI, menos positivistas, né? Menos estadocêntrica, e por aí vai. E aí tem uma questão agora, uma dúvida já. Aí a senhora falou sobre a transnacional. Bom, a transnacional, eu suponho que ela tem um CEO, né, um presidente. Ele não responderia juridicamente, por exemplo, entendeu? Ele, como uma pessoa jurídica no âmbito internacional e por aí vai, com, digamos assim, um CNPJ da empresa, uma empresa dele, no caso, aí fica essa minha indagação, né? Se a gente não poderia focar para o CEO do negócio. E, por fim, já encerrando ali, que eu acabo cortando a minha internet, e a senhora falou, eu não acabo estudando proteção de dados e tal, mas eu acabo estudando muito sobre tecnologia sensível, né? Ainda mais para uso de tecnologia militar, né? Onde é que a gente tem a questão dos cerceamentos e por aí vai. Que é uma questão aí que a senhora falou do informação é o poder e por aí vai. A senhora acabou comentando, não sei se como eu peguei o bonde andando, não sei se a senhora estava falando sobre isso, de romper, né? Eu sou pessimista em relação a isso, do romper, justamente por conta, no caso, eu acho que eu estou sendo enviesado da minha pesquisa, né? Porque, por exemplo, saiu uma notícia agora recente, a Argentina, ela queria vender o avião dela, né? Ela queria vender, acho que era 10 aviãozinhos que ela fabricou, e por conta de um assento ejetável, a Inglaterra cerceou, entendeu? Então, assim, eu acho que ninguém vai querer romper o status quo, entendeu? E eu acho que vai preservar. E, por fim, né, quando a gente fala de informação é poder, né, me lembra muito, daí, de novo, para o pessoal das RI aqui, Clausewitz, né? Clausewitz, quando ele vai falar sobre guerra e por aí vai, ele falava, né? Eu li na ótica do Aron, né? Ele falava que, na época, a informação, como eles vivem a informação, era uma maneira de justamente ganhar tempo do seu inimigo, do seu oponente, né? É claro que hoje em dia a gente hoje em dia a gente trabalha com a informação de outra maneira, de outros meios, né? Mas é mais ou menos isso, achei muito interessante eu vi, no caso, eu estou encerrando, tá bom, pessoal? Desculpa aí. Com a apresentação da senhora, eu vi que eu realmente não entendo nada de LGBT, nada, e eu fiquei assim, falei, poxa, preciso me inteirar sobre o assunto, né? Porque a gente fica a gente dá CPF à vontade, nem sabe por que está dando CPF, né? É para querer Wi-Fi, é para querer não sei o que lá, né? E estamos aí, né? Mas é isso, obrigado, viu, professor? Imagina, Cristiano, eu que agradeço. A sorte é que ficou gravado também, então o que você perdeu, se eventualmente quiser assistir, dá para ver, né? Gente, vocês querem fazer em bloco de perguntas? O que vocês acham? Eu fico aqui à disposição. O que foi melhor para você, professora? Se você quiser fazer em blocos. Vocês que mandam, se vocês quiserem fazer as perguntas, depois eu respondo, ou se quiser que eu já vá respondendo, vocês que mandam. Eu estou aqui para ajudar vocês, para falar com vocês. Uhum. Acho que se a senhora quiser responder, facilita um pouco mais ou não, não sei também. Beleza, então vamos embora. Respondendo o Cristiano, então. Cristiano, adorei suas considerações. Você começou a falar de tecnologia sensível, né? Usada para fins militares. Eu estava aqui pensando. Foi onde surgiu tudo isso, né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, em termos de acesso à informação de indivíduos, até mesmo eu estava aqui pensando uma outra coisa bizarra, né? O próprio Google Maps. Quando saiu ali o Google Maps, com aquela ideia de Google Street View, aquelas coisas todas, a galera já usava isso há muito tempo no âmbito militar, né? Eram várias tecnologias que já eram utilizadas para fins militares, e que eles perceberam que esse era um super nicho se levado para pessoas civis, para indivíduos, para o nível individual.
né? Então, como seria um nicho de mercado consumidor se a gente levasse isso para as pessoas, né? Não só numa perspectiva ali, já existia TV, tudo óbvio, a gente está falando ali de uma perspectiva de computador, mas assim, como a gente tivesse acesso a todas essas coisas. Isso tudo já existia sob um ponto de vista militar, né? Era uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida para essa finalidade, né? E o que me põe a pensar aqui, de novo, né, que ela foi criada primeiro para o Estado, né? A partir do momento em que eles abrem para civis, então as empresas, né, são criadas justamente vendo esse nicho, elas se expandem de uma maneira que se começa a criar tecnologias até mesmo mais potentes, mais ali invasivas para os indivíduos. Os estados começam a se valer disso para outros fins, então fins de vigilância. Achei legal que você mencionou a própria Inglaterra também, né? Faz até a gente pensar aí também em tempos tipo Brexit, assim, né? Tudo meio assustador, mas enfim, não quero falar sobre isso. Senão a gente começa a puxar outras coisas. Mas quando você pensa em termos de tecnologia sensível para fins militares, foi onde surgiu, e agora a gente tem ali toda a ingerência de empresas que, novamente, coloca também em xeque outros aspectos que eram unicamente exclusivos ali dos estados, né? Então, de novo, é poder mesmo, é o poder que a gente está dando para essas empresas, ele está sendo maior até mesmo do que o poder que os próprios estados têm em mãos, né? E aí a gente questiona realmente, Cristiano, todas essas teorias, como você falou, a partir do Estado, né? Que o pessoal do primeiro e segundo ano acaba vendo mais estadocêntricas ali, né? Estatocêntricas, então mais focadas, é o Estado que responsabiliza, é o Estado que forma, né, que celebra tratado, né? Aqui realmente é mais uma perspectiva de teoria crítica mesmo, né? Eu acabo trabalhando muito mais à luz dessa. Minhas pesquisas são muito mais à luz da teoria crítica mesmo, né? E aí você fez uma pergunta aqui, que eu acho que para mim é uma pergunta de $1 milhão, né? Brincadeira. Mas que é sobretudo no aspecto de, teria como a gente responsabilizar, por exemplo, o próprio CEO, né, por essas violações. Isso já existe em termos de direitos humanos em empresas, uma perspectiva, por exemplo, de se chegar às autoridades principais ali, mas a gente não pode esquecer que as empresas, e eu estou falando de empresas de alcance transnacional, as empresas transnacionais, elas atuam por subsidiárias. E as subsidiárias são empresas que têm quase que uma natureza nacional. É surreal, né? Porque elas atuam em grandes grupos econômicos. Então, as empresas, as subsidiárias das empresas, elas são empresas nacionais, né? Apesar de pertencer, em tese, ao mesmo grupo, né? Qual é o critério de discussão aí? Esses grupos econômicos, eles são formados ali por acionistas de 5º, 6º, 7º grau, 18º, né? Que às vezes o que uma pessoa comete ali em uma situação específica, eles nunca vão conseguir chegar até o CEO da empresa, né? Porque eles dizem, não, isso foi causado pela subsidiária que fica no Zimbábue, pela 18ª subsidiária acionista daquela empresa, e para você trabalhar em desconsideração da personalidade jurídica, e por desconsideração da personalidade jurídica, esse é um mecanismo judicial em que você tenta alcançar a pessoa dos sócios, né? Numa construção tão complexa como dessas empresas, é muito difícil você conseguir chegar ali no topo, a não ser que você esteja falando de uma empresa pequena, em que você consiga, né, trazer ali, olha, eu consigo construir ali, né, todo um caminho em que eu chegue no responsável ali principal da empresa. Numa empresa pequena você consegue fazer isso, a gente tem vários casos de desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro mesmo. Agora, para se chegar a isso num plano transnacional, você tem muita dificuldade, muita dificuldade. Então, assim, é praticamente impossível se chegar a esse nível de responsabilização nessas empresas. Não estou dizendo que isso seja impossível, a gente viu ali caso do próprio do Mark,
né? No caso do Zuckerberg, né? Do Mark Zuckerberg, do Facebook, sendo levado mesmo a discussões, então o próprio Senado norte-americano, né? Ele foi lá, prestou depoimento e tal, né? Mas é muito difícil você conseguir chegar num patrimônio de uma pessoa como essa, né? Que eles vão simplesmente dizer que há todo um problema ali de uma cadeia mesmo, né? De uma perspectiva de subsidiários, da forma como as empresas se constituem. E vejam, e até mais uma provocação para vocês. As empresas, elas se constituem à luz de regramentos dos estados, ainda sob essa perspectiva territorial. Mas a atuação delas transcende essas fronteiras. E a responsabilização delas não transcende. A responsabilização das empresas, ela é territorial. Ela fica restrita ao território dos estados, né? Mesmo quando elas têm uma atuação extraterritorial. Regras como o GDPR, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a própria LGPD, eles tentam ter esse alcance extraterritorial. Eu coloquei aqui para vocês no chat o link do livro e do artigo que eu mencionei para vocês sobre a LGPD, da professora Nádia, né? Que está bem ali na luz de um direito internacional privado mesmo, né? Acaba sendo também minha área mais de trabalho, de estudo, o direito internacional privado, tá, gente? Eu dou aulas de DIPRA, direito internacional privado no Mackenzie, meu trabalho acaba sendo mais focado nisso também, apesar, né, de novo, por ser uma linha tênue, a gente tem que ter conhecimento de tudo. Mas onde essas regras internas dos estados estão tentando atacar. Não, a gente vai ter que ter uma regra interna, mas de alcance extraterritorial. Mas até que ponto um estado pode ter um alcance extraterritorial para interferir ali num outro? Isso não é violação da soberania? Então, a gente ainda vive num mundo de estados soberanos, aquela ideia, né, mais territorialista, mas a atuação das empresas de tecnologia não é assim, e para fim de responsabilização, a gente tem essa barreira muito grave, né, muito forte, que é, sem dúvida alguma, a desse arranjo territorial, estatal mesmo, né, que é onde a gente tem um problema. Não sei se eu te respondi. Não, claro, professora. Pedro, você quer falar alguma coisa? Pode falar, cara. Pelo menos Você vai completar alguma coisa que ela disse? Eu ia completar rapidinho, justamente o que a senhora acabou de falar, até eu aproveito aqui que tem bastante do primeiro ano, né? É o que o professor Mariano falou sobre a Westfália, né? Então, não sei como é que vocês olham isso no direito, né? Mas é o famoso aí Tratado de Westfália, que um monte de gente vem perguntar o que é isso, não sei o que lá. É isso aí, então, pessoal, na prática, né? E a questão que a senhora também falou, né, essa questão do GPS e tal, é o famoso spin-off, né, que a gente fala muito nessa questão da tecnologia, né, você espirra ali o Estado criando para o militar, espirra depois para o civil. E só rapidinho, aí uma outra pergunta que eu já passo a palavra para o Pedro, a senhora também comentou sobre uma autoridade, né, uma autoridade para regular LGBT, alguma coisa assim, LGPD, né? isso, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Aí eu vou fazer a pergunta e depois deixar o Pedro falar para não ficar muito extenso aí. Que autoridade seria essa, entendeu? Algum órgão regulador? É uma pessoa? É uma instituição? Enfim, aí se a senhora puder comentar a respeito disso, aí eu passo minha palavra agora para o Pedro. Obrigado mais uma vez aí. Bom, foram muitas provocações, vieram várias coisas na cabeça agora, então, assim, eu vou fazer um pastiche de várias falas que a professora fez e que vieram à mente, assim. Essa questão sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela é muito interessante, porque ela já conecta com aquela primeira fala que você fez, que era aquela relação do tipo, isso é um problema atual, isso é um problema antigo, onde se aloca isso, né? Existiu, acho que na década de 70, durante a ditadura militar, tinha uma intenção de criar um órgão de centralização de informações, chamava RENAFIC. E aí, o presidente da OAB, na época, que era o grande Raimundo Faoro, ele foi completamente contra isso, ele fez, e acabou não saindo do papel esse órgão, porque ele falou assim, bom, a ditadura militar, por mais que a gente esteja aqui
em um momento de decidir para onde a gente vai, de abertura ou não, enfim, você centralizar a informação de vários cidadãos dentro de um órgão, isso é muito perigoso, já considerando os órgãos de inteligência e de repressão que existem aqui dentro desse país nessa época. E isso não foi para frente. Aí hoje nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está sendo estruturada mal e mal aí, né, com essa vigência ou não vigência da LGPD, cheia de militares, que de fato não são, em experiência mundial, o melhor tipo de cargo para presidir esse órgão de administração pública, porque ele vai lidar com operadores e controladores de dados, que são pessoas que elas vão operar, elas vão decidir se houve abuso ou não, aplicar sanções, enfim, são aqueles que vão ordenar as denúncias, as fiscalizações de empresas, enfim, até dos estados que tratarem de dados. Eu vejo essa situação, comparando, por exemplo, com a lei de dados da União Europeia, ele já tem a ICO, que é a NPD deles, que eles já estão aplicando várias multas em empresas, tipo a British Airlines, ela foi multada agora, monstruosamente, porque ela estava usando dados de passageiros, enfim. Foi o primeiro caso de condenação, eles conseguiram diminuir o valor, mas mesmo assim é gigantesco. E eu acho que, do pouco que eu estudei de teoria das relações internacionais, eu li aquele livro do Mesari e do Nogueira, eu acho que vocês já destruíram aquele livro, assim, ao longo da graduação de RI, né? E, assim, quando a gente pensa numa perspectiva mais neorrealista, ou realista neorrealista, a gente pensa num sistema anárquico nas relações internacionais, e a gente começa a considerar que, por exemplo, essas empresas que já são gigantescas, a Amazon, a Apple, enfim, todas essas daí, elas já são grandes atores internacionais per se, assim. Já são maiores que os estados, elas já têm o próprio jogo delas no sistema internacional. E eu imagino que, por exemplo, quando a gente vê o Tratado do Mercosul, que muitos dizem que ele já foi, o Tratado do Mercosul União Europeia, que foi feito, que nunca vai sair do papel, é uma coisa meio assim, enfim, que existe toda uma resistência dos parlamentos europeus com relação a ele. A gente pensa que a força que eles têm de proteção de dados no país deles, comparado com o que a gente tem aqui, que mal é mal a gente entende como está se estruturando, eu imagino que vai existir uma coerção por parte dos países que queiram se relacionar comercialmente com, por exemplo, a União Europeia, de estruturar uma autoridade nacional de proteção de dados, uma lei de proteção de dados forte, para ter a possibilidade de alocar suas empresas lá dentro desses países. Então, por exemplo, imagino que isso é uma grande preocupação do empresariado. Hoje, eu vejo muita discussão disso, por exemplo, tinha uns debates que a FUNAG fazia sobre isso, que era sobre empresas que queiram se expandir, fazer franquias em outros países, e que, por exemplo, a GDPR barraria. Fala assim, não, peraí, você está querendo entrar aqui e trabalhar com fluxo de dados internacionais e você não tem nenhum tipo de política para lidar com isso, como que eu vou dar os dados dos meus cidadãos para você ou fazer esse dado intercambiável, né? Então, eu acho que a própria relação das empresas vai acabar ditando isso acima do que os estados, né? Vai existir uma pressão para que isso se estruture mais rápido. Pelo menos isso que me veio à mente das provocações que a professora fez. Mega legal, querido. Gostei muito da tua fala, Pedro, muito boas. Eu achei interessante você falar aqui, né, que agora a gente vai ter ali a autoridade nacional, né, a NPD, né, falar também, acho que isso já responde também um pouco da pergunta do Cristiano, né, a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e vai ser um órgão vinculado à presidência da República, tem ali um caráter, né, o próprio decreto ele traz ali que ela tem um caráter autônomo, né, que é um órgão ali autônomo, né, mas de fato, Pedro, quando você fala na estrutura, na forma como eles vão estruturar isso, e a gente tem um governo hoje que é formado mais mesmo por pessoas ligadas aí, né, mais ligadas a próprio, mais militares aí, né, a gente tem um risco eventualmente de essas informações, na verdade, essas regras também serem
aí também haver um certo abuso, né, no que tange essas regras, mas também para esse lado eu fico pensando que eu não tô fazendo apologia a isso, pelo amor de Deus, não é essa a intenção, é para a gente discutir aqui e ir além, tá? Existe de fato esse risco, mas a ideia da LGPD é fazer com que a utilização desses dados não seja indevida, né? Então, a LGPD, ela é uma regra bastante, como é que a gente fala, gente? Desenvolvida, assim, evoluída até, né? No sentido de proteção de dados. Então, olhando a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem ali um caráter evoluído, né? Até. Também em consonância com o GDPR, né? Com o Regulamento Geral da Europa. Mas, assim, eu queria entender de você como que a gente poderia pensar num maior nível de endurecimento dessas regras. Daí vai ser endurecimento para empresas, né? Porque eu acho que o que precisa é ter uma autoridade que tenha uma visão ali mais rígida mesmo do aproveitamento desses dados. Não estou dizendo que tem que ser militar ou não, não é isso, não estou entrando nesse ponto, tá? Estou tentando dizer como que a tua pergunta se relaciona a esse tratamento mais rígido. Você acha que talvez vai ser mais rígido do que o normal, né? Do que deva ser? Né? Porque para mim o tratamento ele tem que ser rígido sob uma perspectiva de responsabilização, como você disse. No caso do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, a multa que foi aplicada da British Airlines foi realmente estratosférica. É óbvio que daí eles sempre fazem acordo, né? Lógico. Aí vem a necessidade de fazer acordo. Mas veja, a ideia é que seja uma regra que pese mesmo no bolso, né? Seja um militar, seja um civil que esteja lá na Agência Nacional. Então, de novo, não estou fazendo nenhuma apologia ao poder militar, não estou fazendo isso, mas estou dizendo que, nesse caso, a gente precisa pensar numa autoridade que realmente, efetivamente, aplique a regra sem quaisquer outros interesses ali corporativos, né? Então, depois eu queria até ouvir você nesse sentido. É engraçado você ter falado também nesse interesse econômico dessas regras, porque, sem dúvida alguma, tá? Aqui no Brasil a gente nem tem tanto isso, mas se você olhar escritórios europeus de advocacia, ou não só escritórios, muitas empresas mesmo de consultoria, em termos de adequação ao regulamento, isso se transformou num business, gente, gigantesco na Europa, tá? Gigantesco, né? Então, de fato, para essas empresas que querem se expandir, elas obrigatoriamente, se vocês olharem o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele traz, né, essa parte extraterritorial, ele traz os artigos 3, 25 e 27. Se vocês olharem, o 25 é mais de exceções, né? Mas principalmente os 3, o 27, para você poder ter ali essa ingerência nos dados de pessoas da União Europeia, você precisa ter alguém constituído na Europa. Então, isso virou um filão para os europeus enorme, né? Eles precisam, você para tratar esses dados, você necessariamente precisa ter algum hub, né, de comunicação com a Europa para você poder também fazer essas alterações no seu próprio, nos seus próprios sites, nos seus próprios domínios nacionais aqui, né? Então, de adequação mesmo com o GDPR, né? Isso se transformou num filão gigantesco mesmo com a Europa, né? Empresas aí que têm esse alcance transnacional já estão há anos tentando fazer essa adequação, tentando não, fazendo essa adequação, né? Então a gente está aí diante de um caso realmente que se torna mais uma possibilidade de expansão ali econômica para as outras empresas, né? Então eu acho que é interessante falar sobre isso. No seu caso de um acordo União Europeia e Mercosul, puxa, eu talvez seja um pouco. Eu tô até risada, pelo amor de Deus, não é para te zoar, pelo amor de Deus, tá, Pedro? É para dizer do tipo, nossa senhora, a gente tá diante de uma situação que eu também tenho as minhas dúvidas sobre se esse acordo vai sair, né? Por muitos outros interesses dos próprios parlamentos dos próprios estados europeus, muitas vezes colocado a partir de um critério também de meio ambiente, não acho que seja desconsiderado, mas não acho que seja só isso também não, tá?
Então, a partir desse critério seria interessante, mas eu não sei se é isso que vai acontecer, não. Porque, veja, minha visão, tá? Sem esse acordo, eles já estão fazendo esse tipo de adequação, eles já estão precisando fazer esse tipo de adequação para não incorrerem em violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, novamente, deixo essa provocação também para vocês, tá? E eu vi que a Júlia fez uma pergunta aqui no chat. Quais são os maiores riscos do tratamento indevido do uso de dados e por que o Brasil demorou tanto para aprovar uma lei tão importante? Essa é uma ótima pergunta, né? Quais são os riscos? Poxa, violação de direitos humanos na veia em vários aspectos, né? Não só o direito à privacidade, mas a vários outros, direito à vida, você pode falar, integridade pessoal, até próprio direitos civis e políticos sendo violados aí, né? E por que o Brasil demorou tanto? Eu acho que houve uma discussão de longos anos também para aprovação da LGPD, né? E eu acho que o Brasil também entrou muito nessa perspectiva, sobretudo após aí a aprovação do Regulamento Geral Europeu, né? Então, eu não sou ali especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, não é a minha super área de pesquisa, tá? Mas pelo conhecimento que eu tenho em relação à temática, o Brasil ele percebeu a necessidade de se adequar e se readequar a partir do momento que ele começa a ver que os outros players, com o qual aqui, Brasil, país ali, né, sul global, que ele se relaciona, ele precisaria se adequar também, né? Então houve essa necessidade maior, sobretudo a partir aí não só do Regulamento Geral de Proteção de Dados, isso já vinha de outras demandas, até mesmo nos Estados Unidos também a gente tinha já uma necessidade de adequação, mas vem mais forte a partir do Regulamento Geral. Foi quando as discussões elas começaram, inclusive, a se intensificar e, sobretudo, né, a própria lei nacional ela começou a se adequar cada vez mais àquela regra já que tinha um alcance extraterritorial na Europa. Né? Então, a gente tem, sem dúvida, essa influência muito forte. E que é recente também. Se pensar no Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele é super recente, né? Então, acho que a gente tem essa mesma... ele está caminhando ali também com uma perspectiva mais internacionalizada mesmo, de preocupação internacional mais nessa forma de responsabilização específica, né? Mas em termos de direito à privacidade... como é que a gente fala? Direito à privacidade, proteção desses direitos como direito fundamental e direitos humanos, a gente já tem isso desde 88 e com a assinatura de tratados de proteção aos direitos humanos, né? Não sei se eu respondi todas as perguntas, gente. Pedro, também não sei se você ficou satisfeito. Sim. Não, perfeitamente. Eu acho que realmente nesse ponto do tratado de comercial entre o Mercosul e a União Europeia, eu acho que assim, ele realmente tem 3 bilhões de motivos anti-privacidade de dados para se questionar se isso vai realmente andar, né? Até por conta de toda a resistência dos agricultores franceses, enfim, toda a parte ambiental, enfim. Mas eu acho que seria mais um, assim, lá no final da fila, vamos supor que nós tivéssemos conseguido resolver todos os nossos problemas e ter conseguido fazer uma diplomacia muito interessante com os parlamentos europeus, isso estaria lá no final da fila como um motivo de resistência, mas não necessariamente a gente pode usar como foco esse tratado, né? A gente pode falar sobre qualquer outro tipo de expansão empresarial que alguém tente fazer lá fora e pode ser barrado ou pode ser dificultado por conta disso, um tipo de protecionismo meio involuntário, assim, meio indireto, para segurar a expansão de alguma empresa brasileira. E eu acho que, assim, isso foi até um tema da minha iniciação científica, que é sobre a ANPD, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, na lei, ela não tem só a função de fiscalizar, enfim, de fazer o tratamento de dados, ela tem... Um dos objetivos dela é de formar uma cultura de transparência, uma cultura de proteção de dados no Brasil. E aí, o que eu tentava desenvolver, o que eu tenho desenvolvido na pesquisa, é realmente assim, a capacidade que ela tem de de possibilitar a criação de watchdogs na sociedade brasileira, tipo assim, que eles fiquem, criar grupos, criar, não órgãos, mas assim, algum tipo de organização
que promova essa cultura de transparência, essa cultura de proteção de dados da sociedade brasileira, e que, de fato, isso não seja só uma coisa assim, tipo, a gente tem casos muito pontuais que conseguem chegar à denúncia, à NPD, enfim, nesse lado dela como órgão, né? Então, o que eu acho problemático da parte dos militares é porque quando ela estava sendo estruturada, a gente tem a Laura Schertel, que fala muito sobre isso no Brasil, a gente tem o Bruno Bione, o Danilo Doneda, todos eles, eu imaginava que esses caras tinham que estar lá, sabe assim? Esses caras tinham que ser os auditores, os controladores, os operadores, eles que tinham que formar um conselho dentro disso, de especialistas, pessoas que estão, assim, são elas que criaram a discussão sobre isso no Brasil, que impulsionaram a lei, e, de fato, imagina assim, da mesma... Só uma comparação meio esdrúxula, mas da mesma forma que a gente tem um auditor da Receita, assim, eu acho que a imagem de um auditor de dados, ela é o que combina, sabe? Mais do que você simplesmente colocar um militar ou um grupo X próximo do governo, enfim. Isso tem que ser uma coisa muito séria, muito específica, né? Então, essa crítica que eu faço aos militares, eu acho que é o que todo mundo estava esperando, era que essas pessoas que criaram essa lei, né, foram eles que são os pais disso, que foram o amicus curiae também nessa decisão do STF que decidiu sobre o direito fundamental da proteção de dados, que esses caras que tinham que estar lá, sabe? Era isso que eu penso, assim. Genial. De fato, né? Eu gosto de pensar na LGPD a partir desse raciocínio de cultura que você trouxe também, Pedro. Principalmente porque quando a gente fala em responsabilização de empresas por violações de direitos humanos, o que a gente quer é justamente a criação de uma cultura diferente, né? De proteção, de que se coloque os direitos humanos, a centralidade de eventuais sofrimentos da vítima como ponto de partida, né? O que não é feito, a gente tem o lucro pelo lucro como ponto de partida, né? Ainda é uma ideia meio do Friedman, assim, the business of business is business, né? O que a gente precisa, na verdade, transpor, né, esse raciocínio. E a LGPD realmente, ela tem esse aspecto que é bem interessante dessa criação dessa cultura. Só que para você criar essa cultura, e aí eu devolvo com uma provocação para vocês, que é, a gente precisa criar essa cultura a partir do quê, gente? A partir de onde que a gente cria? Então, por exemplo, se vai lá, exemplo, tá? Eu vou dar a minha visão. Exemplo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma situação em que a British Airlines, ela precisa, então, pagar uma multa bilionária. Pegou onde? Aqui. Não vamos mais fazer isso, vamos criar uma cultura diferente, peraí, porque senão a gente vai sofrer responsabilização, né? Então, eu acho que a LGPD, ela deve ter esse caráter, mas, para mim, esse caráter de criação de cultura, só por voluntarismo, muitas vezes, ele tem um aspecto difícil. Onde mora a segunda forma de você criar uma cultura? A partir da demanda de quem? De quem consome, né? A gente está vendo um monte de movimento de ESG hoje, né? De proteção ao meio ambiente, social e governança, que é ali interno das empresas. As empresas estão criando voluntariamente essas regras, né? Esses princípios internos. Gente, eles não estão fazendo isso porque a empresa está achando o máximo e super legal e bonito, né? Eu dou consultoria em ESG, gente. A galera quer ganhar dinheiro e é por quê? Porque o consumidor está querendo ganhar dinheiro. Desculpa, o consumidor está querendo isso, está demandando, a empresa quer ganhar dinheiro, ela precisa atender o consumidor. Né? Não tem outro raciocínio. Não, peraí, vamos adequar aqui agora o nosso discurso, as nossas práticas, porque senão a empresa não vai mais comprar da gente, né? A gente começa a ver isso cada vez mais forte, e isso perpassa conhecimento, né? Então, assim, para mim, conhecimento é também algo que vai libertar. Então, a gente, ao ter mais conhecimento sobre o que está sendo feito conosco em termos de aquisição das nossas informações essenciais, e aí e dialoga muito, Pedro, com o que você falou no começo, né? A ideia do que, para quem acha que não tem nada a esconder, é aquela mesma coisa, né? Não tem medo da liberdade de expressão porque não tem nada a dizer, né? Foi o que você falou no começo.
Achei sensacional, e é verdade, né? Quando a gente se liberta disso, fala, não, todo mundo já tem tudo mesmo, né? Dane-se aí. Não é bem assim. Peraí, para que isso está sendo utilizado, né? E quando você começa a ter conhecimento sobre isso, e esse é um tema que poucas pessoas conhecem, concordo super com você, né? Quanto mais a gente traz conhecimento, e quando eu falo conhecimento, gente, eu não estou querendo falar, por exemplo, com o pessoal de RI da Unesp, de Direito da Unesp. Eu quero falar com aquela pessoa que não faz ideia, que está colocando lá ok nas coisas e que não faz ideia do que está fazendo. Né? Então, a gente precisa pensar em conhecimento sob um ponto de vista mais amplo para a sociedade, para saber mesmo, para falar, gente, olha, tá aqui, ó, é isso, vou desenhar para te ensinar, né? Pensando na realidade social desigual que a gente vive, né? Então, assim, eu creio realmente que isso perpasse conhecimento para o mercado consumidor, para que o consumidor entenda melhor o que está acontecendo com ele e consiga demandar mais dessas empresas. Então, a ideia dos watchdogs, né, dos watchdogs, como você mencionou, e, sem dúvida alguma, um aspecto de responsabilização justamente por quem conhece. Por isso que eu acho, e aí você falou, né, trouxe esses nomes incríveis que estão trabalhando com esse tema. Conheço um deles, o Bione, pessoalmente, ele é um monstro, né? O próprio Renato também é incrível, que trabalha direto com o Bruno Bione também. Então, são pessoas muito boas, e outras pessoas muito mais, que estão trabalhando com a LGPD já há anos, né? Que tem muita propriedade. E essas pessoas também podem fazer esse papel de watchdog, né? E capacitar outras para fazer. É o que elas, inclusive, já estão fazendo. Capacitando outras pessoas para que elas tenham conhecimento e também atuem como watchdogs. Né? Então, não é só elas estarem lá na regulação, na agência, eu também acho que deveriam. Não estou dizendo que não. Eu concordo com você. Né? E eu gostei muito da ideia do auditor de dados, achei fantástico. É realmente o que a gente precisa. Mas também que essas pessoas que sabem muito capacitem outras para que elas também sejam watchdogs e que a gente vá criando, então, essa cultura para além da ideia de responsabilização da norma, mas para conhecimento geral do público, do povo, para que a gente consiga também demandar a aplicabilidade da regra. Né? Então, eu acho que tem duas frentes aí de atuação, né? E elas demandam, sem dúvida alguma, conhecimento. Né? Então, a gente precisa saber mais mesmo sobre isso. Não sei se eu te respondi, mas eu gostei. Eu gostei muito do que você falou, tá? Eu gostei da tua resposta. Professora, eu tenho uma pergunta, é uma pergunta um pouco simples, mas eu fiquei bem curiosa em saber a sua opinião sobre isso. Eu vou voltar lá atrás, quando a senhora comentou sobre a sua cliente. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, sim. Quando a senhora comentou sobre a sua cliente, que teve todo aquele problema lá no país que ela estava, e utilizar aqui o exemplo da China, como a senhora comentou também, que eles conseguiam rastrear por onde as pessoas passavam, tinham todo aquele controle. E assim, qual a opinião da senhora em relação ao momento da pandemia? Acho que acabaria tendo um equilíbrio entre a necessidade e a privacidade, mas qual a senhora acha que prevalece, assim, a necessidade ou a privacidade mesmo em si? Porque um dos dois acaba prevalecendo no momento que a gente está vivendo, e qual a senhora acha que é o mais importante, por fim? Essa é a minha pergunta. Não sei se deu para entender muito bem o que eu quis colocar. Não, eu entendi super, eu gostei muito, Jade. Eu vou ser bem sincera, será que há a necessidade... Ai, gente, minha cachorrinha também quis responder. Será que há mesmo a necessidade de a gente ter sistemas, assim, de vigilância tão intensos para controle da pandemia? Será que essa não é só mais, essa é a minha visão, será que essa não é só mais uma desculpa, eventualmente, de muitos governos para implantarem sistemas mais rígidos de vigilância? Né? Eu me questiono muito sobre isso, sabe, Jade? Na minha visão, eu fico aqui pensando, será que não tem outras formas de controlar a expansão ali da pandemia, né? O número de infecções, né? Será que não tem como a gente controlar isso a partir de outras medidas que talvez estejam mais ligadas a uma restrição de liberdade, mas assim, um lockdown, né?
do que eu controlar ali se a pessoa, por onde ela passou, né? Ter toda uma situação de reconhecimento facial. A China chega a esse ponto, né? Tipo, você atravessou a rua, tem lá o sinalzinho, tem lá reconhecimento facial, né? Ele sabe exatamente por onde você passou em todos os lugares. Estou dando só esse exemplo, né? O Cristiano até mencionou que há outros países, falou aí de Londres, né? Falou aí da Inglaterra. Então, assim, do tipo, será que a gente não está criando uma situação limite está servindo de pretexto para se endurecer mais regras e violar direitos humanos, né? Eu não sei, eu particularmente acho que nesse ponto a gente consegue encontrar um equilíbrio mais saudável, né? Então, a minha visão é de que assim, mas qual que prevalece? Para mim, nesse caso específico que a gente está vivendo, a gente não precisa de tanta ingerência assim para se controlar a liberdade ali, né? Para se controlar o movimento da população. Até algumas medidas de lockdown eu achei que foram bem restritivas. Então, eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, mas assim, dizendo que a ingerência no que diz respeito à informação, né? A esse uso de dados aí excessivo, não acredito que seja ele que vai resolver o problema que a gente tem. Seja na pandemia, seja pós-pandemia. Já pensou até onde vai isso, né? Vamos... agora, exemplo, tá? Tipo, mundo ideal, né? Acabou a pandemia, o mundo inteiro foi vacinado, 7 milhões de pessoas vacinadas, acabou o vírus, né? Pronto. Aí... vão falar assim, não, agora a gente vai manter esses sistemas de vigilância assim, para que não haja outra pandemia. Até onde chega o limite do discurso protetivo para se valer de violações dos direitos humanos? Qual o limite? Né? É um tema bem complexo, né? Se a gente for colocar em discussão, é bem extenso, por N questões. Alguém quer complementar, deixar algum adendo em relação? Gostaria de comentar uma coisa, professora, que a senhora mencionou a questão do ESG, né, que eu tenho um certo interesse sobre o assunto, assim. E eu acho que essas duas questões têm muito em comum, né? Como a senhora mencionou, acho que, por exemplo, partindo do princípio que o ESG tem uma certa relação com as mudanças climáticas, por exemplo, né? Então, nesse ponto, por exemplo, da mesma forma que os dados não respeitam fronteiras, né, as mudanças climáticas também não respeitam, né? Cabendo, assim, as empresas adotarem essa nova forma de negócio, de fazer negócios, né? Tem o Paulo Barbosa, ele fala, né, que as empresas elas vão adotar o ESG ou é por convicção, conveniência ou por constrangimento, né? Acho que é isso que precisa, sabe? E pensar, por exemplo, você pensa dos parâmetros internacionais sobre as mudanças climáticas alguns anos atrás, estava lá o princípio da precaução, né? Que eu acho que hoje em dia não é nem levado em conta, assim, com todo o desenvolvimento científico que teve, né? E toda a criação dessa consciência ambiental, dessa que vocês comentaram, né, dessa nova cultura, né? Eu acho que então pensando no longo prazo, assim, talvez a atual conjuntura de pessimismo, né? Mas também pensar nas novas gerações que estão vindo, né? Que tem um certo consumo mais consciente, né? Acho que no longo prazo a gente pode pensar sendo positivo, assim, talvez numa instituição, até porque também você pensa o desenvolvimento sustentável hoje, né? O que é uma pauta desde os anos 70, né? Que hoje em dia está ganhando relevância, né? Então, acho que é um processo, né? Um fenômeno que tá acontecendo. Não sei quais são as opiniões da senhora sobre esse assunto. Nossa, Vinícius, esse é um tema que eu gosto muito. Eu vou tentar ser breve, mas adorei tua fala, tá? E gostei muito nessa parte do adoto o ESG por convicção, conveniência ou constrangimento. É perfeito, né? E é bem isso que vai acontecer, tá? Eu fiz uma vez um artigo para o Jota, acho que foi no começo desse ano, gente. Esse ano foi tão louco, né? Eu vou procurar aqui sobre a Agenda 2030 e sobre os ODS e implementação, né, da Agenda 2030 como
como uma forma de repensar a própria função social da empresa, né? E você tem razão. Nessa parte de mudanças climáticas, principalmente, está pensando em desenvolvimento ali, né, de meio ambiente, tá? Quando a gente pensa na sigla ESG, o E não é por acaso, né? Não é por acaso que ele vem primeiro, né? Tem até um artigo bem legal. Puxa, será que foi do... Não foi do John Ruggie. Tem um artigo muito legal recentemente que eu li sobre isso, em que ele fala, olha, o E do ESG vem antes justamente porque a perspectiva é, se o meio ambiente não tiver resolvido, as outras questões, em breve a gente não vai ter nem como conseguir colocar a aplicabilidade, discutir a aplicabilidade delas, né? E questões sociais são as questões de direitos humanos propriamente ditas, né? Então, sem dúvida alguma, essa perspectiva de preocupação com o meio ambiente, ela vem em primeiro lugar. E a gente está anos-luz longe disso, né? Quando eu falo a gente, eu não falo só as empresas, os estados, eu falo nós como indivíduos mesmo, né? Coisa tosca, tá, gente? Isso aí mesmo. Eu fui hoje no supermercado, gente, surreal, né? E aí eu voltei assim, com o tomate na caixinha, ou, sabe, o morango na caixinha, a uva na caixinha. Eu falei, gente, sério, olha, isso daqui é zero sustentável, né? E pode parecer besta, né? E sei lá, o repolho vem embrulhado num negócio de plástico. Eu falei, minha compra foi zero sustentável, né? Eu gosto de ir à feira, essas coisas, mas eu, tipo, fui hoje e precisei ir ao supermercado. Pode parecer super tosco, mas precisa passar pela gente também, né? O que a gente está fazendo, né? Enfim, voltando para a parte de empresas daí, né? Eu acho que essa perspectiva de ESG realmente é um dos caminhos aí novos que a gente vai acabar vendo realmente não só as empresas começando a aderir, mas realmente se tornar também uma ferramenta competitiva. Então, eu falo isso no artigo, né? As empresas que não aderirem às ODS, as empresas que não observarem isso, elas vão ser deixadas de lado. Tem um caso muito legal de um escritório. Eu tinha um aluno que trabalhava para esse escritório, óbvio que eu não vou falar o nome. O aluno trabalhava para o escritório, veio uma grande empresa internacional, tipo, enorme, pensa numa empresa gigantesca, procurou o escritório para defender ali um caso, e vários casos, na verdade, né? E falou assim, viu, mas vocês estão alinhados ali com a Agenda 2030, né? E o escritório falou, oi? E eles falaram, beijos, não queremos mais, né? E aí, claro que a galera começou a correr, né? Ai, meu, ESG, ODS, Agenda 2030, que porra é essa, né? E por quê? Porque, gente, vai perder cliente, é uma situação que vai começar a acontecer e vai perder cliente, por quê? Porque os consumidores estão tentando ficar ali cada vez mais antenados com isso e demandando isso das empresas, né? Então, é óbvio que é uma forma de o capitalismo se manter vivo. É isso, né? Em termos de mudanças climáticas, principalmente, Vinícius, e em termos de questões ambientais, a gente tem um problema um pouco maior, que é os danos ambientais e mudanças climáticas, quando a gente fala em climate change, aí, né? Eles são transfronteiriços. Agora, como que a gente trabalha essa perspectiva de responsabilização das empresas por esse tipo de dano, tá? Por mudanças climáticas nesse sentido. Puxa, esse é um tema que vai dar bem pano para manga, assim, é muito difícil ainda. A gente já tem algumas discussões bem legais. Teve até um artigo bem recente, puxa, até você tocou. Eu participei de uma conferência global agora em setembro sobre direitos humanos em empresas. E um dos artigos, até curiosamente, que era a lei do meu painel, era sobre como a gente tem uma dificuldade em responsabilizar, como é que a gente vai pensar em critérios de responsabilização da empresa por mudanças climáticas, como é que a gente vai conseguir colocar uma métrica, essa dificuldade que a gente tem hoje. Porque como é que eu vou falar, você é responsável por isso? A partir de qual métrica? Então eu preciso pensar primeiro numa métrica de como que a gente vai trazer ali em termos de poluição, de poluição transfronteiriça, de mudança climática, como é que a gente vai dizer que aquela empresa ela é a única responsável por mudança climática? Óbvio que ela não é.
Então, como é que eu vou trazer ali uma ideia de participação, né? Contribuição para a mudança climática? Não, você sim contribuiu. A partir de qual critério, né? Então, para a finalidade de responsabilização sob essa ótica, a gente ainda tem um caminho, assim, uma avenida para se caminhar. É, inclusive, legal para pensar em pesquisa, tá? Quem está começando a pesquisar isso hoje está penando, porque a gente não tem mesmo, né? Tem pouquíssimos trabalhos, tem alguns critérios, mas a gente está penando muito para conseguir definir como que a gente vai regulamentar isso. Olha, então é assim, é tanto de poluição, é tanto de tanto, é tanto de tanto, né? Será que a gente precisa pensar em regulamentar a partir de onde a gente quer chegar? Então, num prazo X, né? Então, sei lá, exemplo, tá? Até 2050, queremos reduzir tanto da sobrecarga do planeta em relação a esse assunto. Para reduzir tanto da sobrecarga do planeta, todos os setores, e aí acho que precisa ser uma questão de setor também, se eu vou pensar empresa de oil and gas, empresa mineradora, né, do tipo, qual que é o impacto que cada uma gera e tanto de impacto que elas precisam reduzir. E criar uma métrica mesmo, né, e isso a gente não tem ainda hoje, a gente tem ali algumas discussões, lógico, isso existe, não vou dizer que não vou dizer que tipo, é nulo, não é isso. Mas como é que a gente vai pensar em criar essa métrica e, mais importante, fazer com que todos os estados estejam de acordo com essa métrica, num planeta em que as pessoas ainda falam de terra plana, né? E muitas pessoas negando o próprio aquecimento global e negando mudanças climáticas. Então, e grandes players. Não estou falando de Brasil, né? Não estou falando de Brasil. Estou falando, tipo... né? E o Brasil também, grande player, of course, tá? Vocês também sabem, mas assim... e grandes players. Então, a gente precisa... a gente tem um longo caminho para conseguir discutir isso. Acho legal as empresas começarem a pensar por elas mesmas, sem dúvida, e, de novo, isso perpassa o nosso poder aqui como consumidor para demandar realmente um olhar mais cuidadoso, né, para essa temática. Não sei se eu te respondi. Não, total, professora. Muito obrigado. Imagina, eu me empolgo, gente. Esse tema é... Fica tranquila. Bom, acho que a gente pode encerrar. Alguém tem alguma pergunta ainda? A senhora quer finalizar com alguma fala, alguma questão? Ai, gente, Algo a deixar para pensarmos no futuro? só quero agradecer vocês pela oportunidade. Eu adoro essas perguntas, eu acho que vocês... Eu adoro essa interação com vocês, porque vocês hoje são muito mais... têm muito mais acesso à informação, né, do que o pessoal da minha geração, mas eu não quero falar sobre isso. E eu acho importantíssimo a gente fazer esse tipo de bate-papo justamente para sair com mais perguntas do que com respostas. Eu acho que aqui eu trouxe mais pergunta que resposta mesmo, né? E no final das contas é para isso que servem esses momentos. Então, que vocês, eu fico super à disposição de vocês, super para a gente pensar em outros debates, né? Deixa o convite aí para vocês também. A gente, né, tá com o grupo de estudos de direitos humanos e empresas. Então, agora estão quase acabando as reuniões, mas depois eu até posso deixar para vocês o cronograma. A gente vai ter uma reunião esse sábado. A gente está falando sobre os ODS. Então, em cada uma das reuniões, a gente foi trabalhando de 2 a 3 ODS. Estou com a clínica de educação para os ODS, no MAC também, que é para escritórios de pequeno e médio porte do Brasil todo, e para organizações não governamentais, então, para que elas comecem, para que esses players comecem a ter conhecimento sobre o tema e comecem a implementar, não só nos seus business, mas também no sentido de advocacy, para começar a demandar mais isso da sociedade. São 2 projetos super legais que a gente está tocando no MAC, então, se vocês tiverem interesse, fico super à disposição. Vou deixar aqui no chat, pode ser? Vou deixar aqui os meus... Pode, por favor. Os meus contatos, espera aí. Aqui. A gente envia lá no grupo, professora, para pegar todos os membros. Show, beleza. Meu contato, ana.cardia@mackenzie.br. Eu tenho o Instagram também, que eu vi que foi onde a Jade também me procurou. Sim. Ali, o Prof. Ana Cardia. Então, assim, estou super à disposição, gente. Super acessível. Para ser acessível, gente, pelo amor de Deus, né? Para material que vocês precisarem, informação, dúvida, angústia, incerteza,
pesquisa, contato, meu, tamo junto, tá? É isso. E, gente, eu sou muito puxa-saco da professora Ana, porque realmente ela é incrível. É uma das professoras. Eu não tive aula com a professora Ana, tá? Que acho que é a forma que eu falo, assim, que ela é incrível, mas são amigos que tiveram aulas com ela e sempre falam que ela é incrível. E o professor Madeira também, conheço o professor Madeira e ele fala muito bem dela. Então, assim, realmente, o trabalho dela é incrível, ela é uma pessoa super acessível. E foi uma honra muito grande tê-la aqui conosco, de verdade. Acho que falo por todo mundo, assim, eu saio daqui super realizada e muito feliz com todas as informações, realmente foi muito bom. Muito obrigada novamente, tá? Eu Alguém... super agradeço. Ai, muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixar tudo certo? Então, acho que a gente pode finalizar. Muito obrigada novamente, professora, foi ótimo. E espero no futuro ter um novo encontro. Também agradeço aí, viu, pessoal? Obrigado aí, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação e disponibilidade aí. Uma quarta-feira. Sim, perfeito, gente. Boa Acho noite. máximo. Parabéns para vocês, gente. Quarta-feira, 9h40 da noite, a galera lá, ó. Parabéns. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Boa noite, gente.